Bom dia, senhores torcedores do nosso querido e amado Fluminense e do nosso canal CNFU. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido Fluminense. Antes de começar a falar sobre o Fluminense, vocês que conhecem meu vídeo já sabem que eu costumo começar o vídeo falando pra, sobre agradecimento a quem está se inscrevendo no meu canal. Já são 133 inscritos, graças a Deus, com muito suor, muito sacrifício e a colaboração de todos vocês, né, que todos sabem do meu problema de saúde e da minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus e todos vocês por todos que estão começando a se inscrever no canal e por todos que assistem o canal também. E é sobre esse grupo que assiste o canal e ainda não se inscreveu. Se vocês estão assistindo, por que não se inscrever? Colabore com o nosso canal, colabore com o Fluminense. Nós aqui estamos fazendo com a cara e a coragem, que eu não sou bom em internet, eu não sou bom em vídeo, mas eu procuro ver antes nos canais do YouTube, que já estão mais acostumados com isso, e repassar aqui para vocês algumas coisas. Espero que vocês todos que estão assistindo o canal se inscrevam, dê o like e compartilhem o canal para muito mais gente nos seus Facebook, no seu YouTube, para que o YouTube possa nos ajudar a, a crescer bastante, expandindo para muito mais pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e que no mundo. E o segundo favor, e esse eu preciso muito, se vocês puderem colaborar com o nosso canal para melhorar o equipamento, tudo aqui, e me ajudar em outras coisas também. Por favor, façam um Pix para colaborar, todos que puderem fazer, todos que puderem me ajudar. Façam o Pix para eu poder vir aqui com mais motivação, mais alegria para falar com vocês sobre o nosso querido e amado Fluminense. O nosso, o meu Pix, o Pix para ajudar o canal é Banco PicPay 746-234-787-34. Repetindo, é do Banco PicPay. O Pix é 746-234-787-34. Obrigado a todos. Aguardo a colaboração de vocês. Que Deus ilumine o caminho de todos. Agora, falar com o Fluminense, eu estava vendo aqui o Rodrigo do canal do Gado entrou. Ele está falando, isso aqui eu estou copiando, tá? Que o Banco BTG ele vai, ele vai fazer, vai levar para o Fluminense, antes do dia 14 ou até o dia 14, uma proposta para virar SAF. Então, essa proposta do Banco BTG recebeu e vai trazer para o Fluminense até o dia 14, ela vai ser, vai ser revista no dia 14, na reunião da presidência do Fluminense, com o conselho, né? E para ser aprovado ou não. Se aprovado, não é ser aprovado que o Fluminense já. Não é ser aprovado que o Fluminense já não é ser aprovado que o Fluminense já colocar em vigor, não. É ser aprovado para, para, para passar para os associados, os sócios todos, para julgarem para ver se, se aprovam ou não. Tá? Primeiro, eles devem apresentar, né, o BTG vai apresentar ao Fluminense, vai apresentar, segundo a informação do Rodrigo, e segundo a informação do Diogo Dantas, do Jornal Globo, né, e que ele vai apresentar à diretoria do Fluminense, a diretoria do Fluminense vai apresentar ao Conselho do Fluminense, né, para ver se eles aprovam ou não. Eles aprovando, o presidente do Fluminense,
leva até os sócios torcedores para eles aprovarem ou não. Isso é informação passada pelo Rodrigo Dantas, que ele viu, a informação mesmo foi repassada pelo Diogo Dantas do Jornal do Vitor Globo. Então, e nisso aí vamos aguardar até o dia 14 para ver se é verdade ou não e possivelmente teremos notícias de repente antes disso. Agora vamos falar sobre o jogo do Fluminense ontem. Eu achei que o Fluminense ontem, eu falei de madrugada, tá vendo depois com mais calma. Eu achei, pelo que o Marcão estava falando, o time do Fluminense realmente teve uma viagem cansativa, né? Saiu do Rio para ir lá para Fortaleza fazer o jogo. É uma viagem longa, cansativa. Depois de tudo que aconteceu, tudo conturbado com a demissão do Mano Menezes, saíram lá para a Colômbia, Maniceu, para poder fazer o jogo de ontem. Quer dizer, iam viajar direto, depois iam comer alguma coisa, ou jantar alguma coisa. Viajar, eu acho que só vão chegar aqui no Rio quinta-feira, lá para as 15 horas da tarde, mais ou menos. Então, é muito cansativo. Então, para ir para lá foi até mais cansativo, né? E o grupo, é, no início do jogo, eu acho que até os 10, 15 minutos, o Fluminense jogou muito mal. Esse lado esquerdo do Fluminense, não é possível que o Marcão não tenha visto o quanto esse lado esquerdo está fraco. Bota alguém da base. Eu tenho visto alguns jogos da base, tanto o 17 quanto o 20, os laterais são bons. Bota alguém da base ali no lado esquerdo para suprir isso. E o zagueiro não pode ser o Freitas. O Freitas custou acho que 20 milhões, né? E não está jogando nada, está muito seguro. Ele, ele, ele dá passe para o time adversário. Ele parece que está daltônico, tem que fazer um exame de vista, confunde a cor da camisa. E o René e ele junto, Deus nos acuda. Está muito difícil de aturar. O lado direito, também acho que o Fluminense tem que arrumar outro lateral, porque o Guga está marcando mais ou menos, jogou mais ou menos o jogo. Agora o Samuel Xavier, quando entrou no lugar dele, dá pena ver o Samuel Xavier jogando. Está muito fraco, muito fraco. Se levar o zagueiro lateral esquerdo do Fluminense e o Samuel Xavier do lado direito com o Guga só, o Fluminense vai passar muito sacrifício durante a temporada de 2025. Ele quer arrumar urgentemente um zagueiro esquerdo, um lateral esquerdo, até o Fuentes se recuperar, e dois laterais direitos para o Fluminense. E eu acho que eu também estava escutando o, o jornal do KTO depois. Esse Bernal ele não pode ser reserva do Fluminense. Quando ele entrou, deu outra vida ao meio-campo do Fluminense. É raçudo, tem habilidade, sabe jogar. Eu acho que ele já passou daquela fase de adaptação, né? Que ele chegou ano passado numa furada. Já passou na base da adaptação. Eu acho que tanto o Martinelli quanto o Hércules não estão tão bem, mas o Hércules é que está mais me decepcionando, porque ele jogou tão bem ano passado pelo Fortaleza, não sei se era o esquema do Fortaleza, mas ele jogava muito bem. Aí esse ano não jogou nem um terço do que ele joga. Pode ser o esquema que está prejudicando ele? Pode. O Martinelli até que joga bem, mas às vezes dá uns vacilos, parece que ele de vez em quando dorme, esquece que está no campo do jogo. Mas eu gosto dele. Então eu acho que o meio-campo do Fluminense, pro jogo de domingo, que é outro menino que entrou bem depois, infelizmente, o pecado perdeu aquele gol, que é o Lescano. Tem entrado bem, olha que ele chegou agora, ainda tem a fase de adaptação, mas eu acho que em função de tudo isso ele tem entrado bem. Então eu acho que o meio-campo do Fluminense deveria ser Bernal, Martinelli e o Lescano. Porque o Lima também está muito mal. Esse ano de 2025 o Lima ainda não
não jogou. Ele está muito mal mesmo, o, o Lima. Então, ali o Cano tem voltado a jogar, mas perde gol. Eu acho que o Cano é o artilheiro dos gols difíceis, né? Ele perdeu uns dois gols fáceis. Um ele se enrolou com a bola, o outro ele chutou no goleiro, né? Perdeu. Aí a cabeçada mais difícil ele fez. Parecia que ele tinha feito com a mão, como aqueles grandes jogadores do basquete, que dá aquela bola aquele arremesso que a bola cai certinho lá na rede. Ele fez aquilo, passou por o goleiro e caiu lá dentro no ângulo do gol do Once Caldas. Foi um golaço. Aí, e ele corre, ele tem jogado tipo até armador também, se você vê o Cano na defesa, como fez em 2023, 2022. Você está vendo o Cano se movimentar muito. Ele fica na defesa ajudando, ele faz lançamento, erra algum lance, erra, às vezes complica o corpo do time. Mas ele tira a bola, faz lançamento, dá toque de primeira. Teve uma jogada linda que lembrou um pouco aquele time que na época dava gosto de ver, do Fluminense do Diniz, que ele é, saiu tocando praticamente da defesa, tocando passo, um para o outro para um, envolvendo o time e a defesa do Once Caldas. Aí o Cano tocou pro, pro Lima, o Lima tudo para chutar, quis tocar pro Cano, botou no pé do zagueiro adversário que tirou. Mas o, o Cano está voltando a jogar bem. Já está com 11 gols, né? 11 gols. Tá jogando muito bem e se tornou o artilheiro do Fluminense em competições internacionais. Está com 11 ou 12 gols. Então ele está bem, mas ele tem que continuar revezando com o Everaldo, né? O EV. E também eu achei até bem, mas apesar de dar alguns moles, né? Como uma bola que ele ganhou do jogador da defesa, estava na área, se jogou simulando pênalti. Ali ele estava sozinho, o goleiro, era só trocar por fora. Outro que ele tocou, umas duas bolas que faltou arrancada nele, faltou velocidade. Ele pegou a bola, saiu do meio de campo, do campo fluminense, e foi correndo, aí o zagueiro do Once Caldas ainda alcançaram ele. É, mas mesmo assim ele deu toque para dois, e perderam, né? Um foi o Fuentes, não, o que o Mano tirou ele por 10 minutos. Cara, o Serra. Um foi o Serra que perdeu, e o outro, o Serra fez um cruzamento na cabeça do Lescano. Foi esse lance que eu te falei que foi um pecado, que ele cabeceou a bola no contrapé do goleiro, a bola bateu na trave. Aquela bola merecia entrar, que daria mais moral para o Lescano, ele ficaria mais à vontade no Fluminense. Agora a vitória foi muito importante. Agora, em relação ao treinador, ontem quase todo mundo estava falando desse do Milito, né? Que estava no Atlético Mineiro. O Milito eu achei ele um treinador, mas eu estou escutando falar que ele é teimoso igual o Diniz. Se for teimoso assim, se só tiver um jeito de jogar também, aí eu prefiro que venha outro. Mas eu tinha vontade de ver um treinador estrangeiro no Fluminense. Se pudesse ser que ele desse certo ao Fluminense, que ele não tivesse tanta pressão assim e desse certo no Fluminense. Quem sabe? Ele começando uma temporada com um time novo, que no Atlético ele começou muito bem, só que ele deixou de lado o brasileiro para tentar ganhar as duas Copas que ele tinha chance. E chegou à decisão, né? A Copa do Brasil e a Libertadores. Quase ganha, né? Ele deu mole na Libertadores, na minha opinião, no jogo da decisão, que ele ficou com um homem a mais
tinha que botar outro estilo de jogar para um jogador a mais no ataque ou no meio campo, para poder prensar o Botafogo. Apesar que o Botafogo, no final do ano passado, estava passando o rodo em todo mundo, né? Eu acho que ele não pode culpar só o Milito, não, naquele jogo aí. E perdeu a decisão para o Flamengo, né, na Copa do Brasil. Mas, mas eu achei o bom trabalho dele, tirando o brasileiro que ele largou de mão, como o Renato fez em 2008, que quase o Fluminense foi rebaixado também, porque ele largou de mão para decidir a Libertadores também. O Fluminense passou um sufoco disso também. O treinador não pode largar de mão nenhum campeonato, tem que jogar sério todos eles. Ainda mais hoje em dia, que dependendo da classificação, dá um bom dinheiro a todos, né? Mas vamos ver, eu espero que o anúncio do treinador seja feito a qualquer momento. Pela entrevista que Thiago Silva, o Cano deram para o Gabriel Amaral na zona mista ontem, eu acho que eles já sabem qual é o treinador e que já deve ser anunciado hoje. Se já não tiver anunciado, entre aspas, né? Porque de repente o Mário não queria anunciar para não atrapalhar o jogo lá contra o Once Caldas, nem o Marcão. Aí ele deve anunciar hoje o jogador, o treinador, para amanhã já começar o treinamento com o grupo para o jogo de domingo. Amanhã deve ser junto com o Marcão ir passando alguma coisa do grupo, para ele já ir se. Ele ontem já deve ter assistido o jogo, para saber os pontos fortes e fracos do Fluminense, para ver o que ele vai fazer. Agora ele não pode ser teimoso igual o Fernando Diniz. Se for ele, né? Se ele não pode ser teimoso igual o Fernando Diniz. Tem que ter outras opções, né? Vamos ver como é que fica. Esse negócio da SAF, vamos saber se é verdade também. E vamos ver se o Fluminense engrena um treinamento bom com o novo treinador. Se o Ganso vai poder jogar ou não essa segunda rodada, ou se vai ficar para a semana que vem no jogo da Sul-Americana, ou no jogo, acho que é contra o Santos, né? Terceira rodada, que é no Maracanã. Vamos ver como é que fica. E pensamento positivo, porque com a vitória de ontem, o Fluminense tende a melhorar cada vez mais. Em alguns momentos, o Fluminense deu alegria de ver jogar. Só tem que deixar de ter muito preciosismo na hora de chutar a gol. Não pode ficar tocando para o outro jogar. Tem lance que você tem que chutar, que está fazendo. Porque se você for tocar, aí o zagueiro às vezes tira. A chance que tiver tem que fazer. E vamos ver como é que fica em relação a tudo isso e ao treinador, se vem ou não hoje. Acredito que seja feito o anúncio hoje aí. Que o time deve ficar de folga, aí o Mário deve fazer o anúncio nas redes sociais. Ou ele vai botar no site oficial, ou ele vai fazer o anúncio na rede social. Vamos ver, vamos aguardar para ver. Um abraço a todos. Qualquer notícia, se eu tiver tempo, venho aqui falar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.